tema nosso de hoje é: não sei como é possível deixar de comer proteína e carboidrato na mesma refeição. Eu sei que isso parece impossível, porque a gente tem hábito de comer arroz, feijão, carne, macarrão com carne, pão com queijo. É praticamente quase inconcebível, mas hoje a gente vai desmistificar isso para vocês, ok? Então, nós vamos estar falando sobre isso. A Fernanda pergunta, né? A gente vai ajudar vocês a enxergar como tomar essa decisão e vocês vão ver que é muito fácil. Então, a gente aqui com a Fernanda Fadel, a Fernanda pergunta, eu respondo e a gente vai desmistificar isso para vocês hoje. Vamos tirar todas as suas dúvidas e vocês experimentando aí em casa vão ver como é simples. Aliás, Fernanda, tem um paciente meu, ele veio só por causa de hérnia de disco mesmo, por causa da coluna. E aí ele começou a assistir os nossos vídeos, as nossas lives e começou a usar o que ele tá aprendendo lá com a gente e ele já conseguiu perder peso. Olha só. Já perdeu uns quilinhos tops e nem tá fazendo meu tratamento ainda, só de seguir algumas dicas. Então, sigam o Josias, sigam as dicas aí que vocês vão ver que vai dar certo. Legal. Top. Bom dia a todos, bom dia Isa. Bom dia, Fer. Vamos lá. Isa, por que é tão difícil não misturar carboidrato e proteínas nas refeições? Então, porque justamente aquilo que a gente sempre fala, a gente vem seguindo, né, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais num ritmo, né, que eles adotaram já bem antigamente, né? E eu falo assim, Fernanda, por que arroz, feijão e carne, salada e refogado servia bem para eles e para nós hoje não? Por que o pão de manhã servia bem para eles, né? Para os nossos bisavós, para os nossos avós, né? Até para os nossos pais, se eles não forem muito jovens, né? Por que isso servia para eles e para nós não serve? Porque eles não tinham carro para andar, Fernanda, né? A farinha era integral, o arroz era integral, porque era socado no pilão para tirar a casquinha, né? Não tinha veneno, né? Era outro ritmo de vida, eles iam para a roça. E se eles fossem ir para algum lugar na cidade, fazer compra, era tudo a pé, não é? Era a cavalo. Então as pessoas gastavam muita caloria, gastavam muita energia, né? As coisas eram sem veneno, não existia coisa refinada, né? Então, eles tinham que processar o trigo para usar e fazer o pão, não era refinado, né? Refinado não tem muito mais que 50, 60 anos. Mais ou menos tem essa idade. Então, os nossos bisavós e avós, no tempo deles isso não existia. Então, eles comiam isso, que era um alimento num processamento totalmente diferente. Eles iam para a roça, eles andavam mais, né? Tudo exigia esforço físico. Se fosse colher a fruta não tinha na banca assim, né? Tinha que subir no pé de árvore, então só de subir no pé de árvore para colher a fruta, descer. Se fosse na horta também não era na banca, tinha que agachar, levantar. Olha o intestino funcionando bem aí, né? De fazer exercício, alongamento, né? A própria sobrevivência para colher as coisas para comer fazia alongamento, Fernanda, né? Então eram outros tempos. Talvez para esses outros tempos o arroz, feijão, a carne, o pão, né? Com refogado e salada e tudo isso servia. Pão com queijo? Pão com queijo nem existia. O queijo era caipira, não era todo sítio que tirava leite de vaca e fazia queijo. As pessoas não tinham acesso a tanta comida, Fernanda, era muito diferente. Eu falo para as pessoas, gente, é uma lógica, vamos raciocinar quem está em casa comigo, né? Você acha que o povo comia carne igual come hoje, Fernanda, antigamente? Não comia, por quê? Ou era frango e peixe, quem podia pescar o peixe, ou o frango, que daí era mais fácil ter no quintal o frango. O porco, Fer, quando a pessoa matava o porco, pensa, no tempo dos nossos bisavós, nossos avós, não existia freezer, Fernanda. Não tinha açougue perto, não existia freezer, não existia luz elétrica, não tinha geladeira. Então eles matavam o porco, aí dividia para todos os vizinhos, era um pedacinho para cada um, porque não tinha como guardar aquilo. Se passasse dias, estragava. E às vezes conservava, Fer, algum pedaço do porco na banha. Por isso que defumava, né? Deixava pendurado, ressecava carne seca,
né, a carne seca, porque daí colocava no sal, aí ela curava, aí ela não estragava fácil, porque não tinha geladeira, né? Então, o que acontecia, Fer? A pessoa comia, não era o tempo todo era frango, refogado, legumes que plantava no quintal. Então, olha a lógica ali. Então, não era assim, igual é hoje. A pessoa vai lá, tira um monte de carne, um monte de arroz, um monte de feijão e ainda sem ser integral, né? Que tem, é uma massa que o corpo não processa e junta gordura no corpo, engorda. O arroz que a gente tem hoje só serve para engordar, não tem nutriente, cola no intestino, não dá energia. O arroz branco só serve para fazer mal, para encher a barriga, ele enche a barriga. Ele não é para nutrir, nem tem, não tem, só tem papel de engordar e encher a barriga, fazer volume. Ele não tem nutriente, não produz energia, produz uma falsa energia. Dá pico insulínico, depois cai de uma vez e a pessoa fica com moleza, né? Então, o que acontece, Fer? É outros tempos. Então, era pouca carne vermelha que se consumia. Matava um boi, tinha que dividir com os vizinhos, conseguia lá curar um pouco, daí comia de pedacinho no arroz ou no feijão, não era muito, né? Então, e o ritmo corporal de gastar caloria era outro, entendeu? Hoje é outro ritmo, né? É outro tempo, tem que adequar também a modernidade. A gente não pode ficar moderno em umas coisas e ficar no antigo de outras, que daí tromba, dá choque. Então hoje a gente tem que entender que a gente não faz tantos movimentos e o corpo tem mais dificuldade de digerir, e quanto mais a gente dificulta, mais a gente engorda a digestão. Então quando você separa a proteína do carboidrato, Fernanda, você consegue, tá? Você consegue que o corpo tenha mais facilidade de queimar a gordura, de eliminar, né? Tem mais facilidade de não intoxicar o corpo, tem mais facilidade de absorver o nutriente, né? Porque a gente não faz tantos movimentos igual antigamente, por mais que faça lá uma horinha de academia ou exercício, quem faz, né? Geralmente as pessoas, inclusive as que estão com sobrepeso, não faz tanto exercício assim, né? Então, é por aí, Fernanda. É mito cerebral achar que não dá para comer diferente. Porque quando a gente começa a comer diferente, nos primeiros 10 dias, você sente tão bem que você, quando mistura de novo, você vê que não fica bom, a digestão não fica boa, pesa mais, a energia não fica tão legal. E aí você nem quer mais ficar misturando, entendeu? Aí quando você dá uma misturadinha, já não cai bem. Aí você fica, ai meu Deus, não é legal, entendeu? Então, o cérebro criou um mito que é assim. Por mais que assim você não sinta bem, mas você nem conhece o jeito de sentir bem. Então tá tudo normal, entendeu? A partir do momento que você conhece, você começa a comer certinho as combinações corretas dos alimentos. E o principal é não misturar proteína com carboidrato para ter boa digestão, para não reter gordura, para absorver nutriente, ter mais energia, não ficar com dor, nem inflamado, nem inchado, né? Quando você começa a fazer certo e começa a sentir bem, aí que você vê que não faz sentido misturar arroz, feijão, carne na mesma refeição. Aí você vê que não faz sentido. Mas até você não aprender e não aprender na prática, é como seus pais te ensinaram, que os avós ensinaram para os pais, os bisavós para os avós, que para os pais e para você. E aí você acha que é daquele jeito que funciona. Mas é só uma questãozinha de você psicologicamente entender que não é só daquele jeito que existe. Mas né? Quando você explica isso para as pessoas pela primeira vez, elas têm uma barreira, não tem, Isa? Até eu tive quando eu comecei, né? A gente cresce que nem eu amava pão, né, Fernanda? Até eu ver que realmente pro meu tipo de sangue não combina pão. E se comer pão não dá certo mesmo. E por mais que a gente ame um alimento, né? E aí a gente come só de vez em quando, e aí você até se arrepende por mais que você goste, porque você fala assim, ai meu Deus, né? Gosto de comer isso, comi, mas daí não fica legal, né? E a gente vicia em ficar bem, viu, Fernanda? A gente vicia em ter energia, vicia em ficar 100% bem. Você não quer mais alguma coisa que atrapalhe isso, esse processo, né, do seu corpo. Então, assim, até pra mim, eu tive dificuldade em largar o pão francês, Fernanda, quando eu comecei a mesmo focar em... Foi mais difícil para mim do que largar a carne, entende? Então, quando você tem aquelas crenças de que aquilo é o correto de se alimentar, e a minha família não come para viver, minha família vive para comer, tá? Minha família é aquela família que para eles só é feliz quem come bem.
É família que homem é cozinheiro, sabe? É família que comida é o tudo, né? Hoje, claro, a gente já adequou em essa comida gostosa, top, que reúne a família, todo mundo fica alegre, ser o mais natural na combinação melhor possível, até em tempos de festa, né? Eu fazia todo o aniversário dos meus filhos tudo natural, viu, Fernanda? E o povo amava ir, tá? Porque era gostoso, ninguém passava mal no final da festa, sabe? O povo esperava ansioso as datas de aniversário dos meus filhos quando eles eram pequenos, né? Então, tudo é uma questão de paradigma neural e é estranho no começo, com certeza. Quando a gente entende, você enxerga o ponto, quando você explica para o paciente no consultório, você enxerga o ponto de interrogação em cima da cabeça dele, um olharzinho assim de, ai, né? Será que eu consigo, né? Será que vai ser legal mesmo, né? Mas é só começar que vê que sim. Essa interrogação na cabeça dele, vamos dizer assim, está mais relacionada ao paladar, à falta de comida, ou que ele vai ter fraqueza, não vai ser o suficiente? Não, tá mais assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque eles não conseguem imaginar daí um prato, porque o cérebro, ele só consegue imaginar como vai ser uma coisa que ele teve a experiência. Como quase ninguém teve essa experiência de fazer isso, né? Então eles assim ficam como assim, não consegue vir no cérebro como que vai ser isso? Como que eu vou fazer isso? Como que, né? Será que eu vou conseguir comer? Todo isso vem ao mesmo tempo, todas essas perguntas que você fez, né? Uhum. Será que eu vou ficar com fraqueza? Será que vai me sustentar? Será que vai ser gostoso? Será que vai matar minha fome? Será que eu consigo fazer na cozinha isso, né? Porque você tem um ritmo, o cérebro ele é condicionado, o cérebro é robô. A única coisa que diferencia a gente de um robô é que a gente tem alma, né? Tem emoção. Porque o cérebro racional, ele é robô, igual um robô. Você condiciona, ele faz, ele executa. É tão automático que você leva a sua vida, se a pessoa parar e começar a observar a vida dela, 98% do dia ela faz tudo no automático. 98%, 2% é que ela faz coisa que não é do ritmo que os pais ensinaram, que a sociedade impôs, entendeu? Que o seu trabalho exige e faz tudo assim, ó, condicionadinho, igual robozinho, tá? Igualzinho robozinho. É difícil a pessoa que é autônoma sem ser condicionada de ritmo o dia inteiro. É muito difícil, Fernanda. Pessoas que não vivem no automático. A pessoa vive mais no automático do que ela acha que é. Normalmente Entendeu? a gente aprende alguma coisa e depois que aprendeu, é igual dirigir, né? Já faz sem pensar. Sem pensar. Uma bom exemplo e analogia é esse. Quando você vai dirigir as primeiras vezes, você acha que nunca vai conseguir aprender. Que você sempre vai ficar atrás do volante e vai ter medo que alguém venha, bata, que o carro vai morrer a hora que você frear, que você não vai conseguir. Tudo isso são paradigmas de uma coisa que você não ganhou ritmo, né? Dirigir é muito isso. Mesma coisa esse tratamento. Ao passo que você aprende, e aí você aprende no automático o teu cérebro, o ritmo daquilo, entrar no carro e dirigir é igual acordar e abrir o olho. É automático, você não tem mais medo, o joelho não treme mais, né? Você dirige, para, vai, né? Você nem precisa pensar para dirigir. O seu cérebro robô faz isso automático. Fazer a alimentação no formato que a gente sugere dentro do nosso protocolo de emagrecer e manter é a mesma coisa. É poucos dias para entrar no automático do cérebro. Entrou no automático, vai. Você daí estranha quando você faz o velho, tá? Aí fica estranho comer o arroz, feijão, carne, você entendeu? Fica estranho ter que cozinhar isso, Fernanda. Eu que cozinho, né? Eu não deixo ninguém cozinhar a minha comida, eu mesmo cozinho minha comida. Se eu pedir para alguém fazer, vai fazer do jeito que eu quero, mas não vai pôr o tempero, tanto de sal, né? De repente, o óleo certo, né? Então eu gosto de eu mesmo preparar a minha comida, porque a gente sabe tudo certinho, cada coisa, né? Então, é isso aí. E hoje eu não consigo mais ter o ritmo de chegar na minha cozinha e fazer arroz, feijão. Quando eu tenho que fazer isso para visita, para mim é estranho, né? Então, tudo é uma questão de você condicionar o seu cérebro racional. Condicionou, Fernanda, os pontinhos de interrogação, vai tudo embora, tá? E assim, é uma semana, 10 dias, é poucos dias. Não é assim, um ano para entrar no ritmo, não. É rapidinho.
né? Verdade. Isa, você tem algum paciente que consegue comer carboidrato e proteínas separados em cada refeição? Como que essa pessoa conseguiu? Então, vamos então falar agora desse paciente que eu falei antes, né? Do meu paciente, que até vou trazer ele, vou convidar ele a semana que vem, ver se ele topa, vir dar o testemunho dele para vocês. Ele veio aqui, né? É indicado por um paciente antigo meu, né? Ele tava com hernia de disco, todo torto mesmo, torto literalmente, né? A coluna entortou o quadril assim, e ele trabalha no pesado, e aí ele não tava conseguindo melhorar, nem com injeção. E aí ele veio aqui e eu falei pra ele, muito barrigudo, uma barriga muito grande, ele é magro de perna, de braço, mas uma barriga enorme de grande. Então, pra ele não ficar travando mais da hernia de disco na lombar, ele tinha que perder a barriga. E aí ele falou, Isa, só que tá difícil por causa agora da pandemia, e aí eu não consigo agora fazer uma consulta e tal, né? E ele me achou, aí eu passei só algumas coisinhas básicas pra ele fazer, e aí, muito basiquinha, e ele achou a gente na internet, no Instagram, e aí ele tá seguindo e assistindo os vídeos, e aí ele já veio em 3 sessões de terapia manual, né? Na segunda ele melhorou, mas ele pegou peso de novo, piorou, daí veio na segunda. Na terceira ele já estava zeradinho, né, da dor, na terceira sessão. E aí na primeira ele já achou a gente, já começou naquela semana a seguir as dicas, né? Aí ele me perguntava nas sessões mais alguma coisinha, aí a gente complementava, ele foi seguindo. Faz mais ou menos um mês que eu tô atendendo ele. Aí ele já emagreceu, não sei se ele falou 5 quilos, 6 quilos, uma coisa assim, nesse um mês, seguindo as dicas dos nossos vídeos. E aí ele contando que ele tá seguindo certinho, principalmente essa história da combinação de alimentos, né, de não misturar proteína com carboidrato. Então, ele tá tomando o suco de manhã, aí no almoço só o carboidrato, e ele trabalha no pesado. Na janta, ele tá levando a marmita, porque ele sai tarde do trabalho, tá levando a marmita para comer antes de escurecer, sabe? E tá comendo só a proteína, salada e o refogado, sabe? Muito certinho ele tá fazendo, e você vê, ele já perdeu peso, né? E ele está se sentindo muito bem e já desinflamou a coluna, a hernia de disco, que tava assim, muito ruim, uma hernia de disco bem ruim mesmo, né, bem inflamada, mas só porque ele está se alimentando direito, com alguns fitoterápicos que eu passei para desinflamar, para desintoxicar, então ele desinflamou rápido o disco da coluna, né? Então você vê, eu falo que a gente dá o mínimo pro corpo, ele responde o máximo. E ó, é um paciente que combinou certo o alimento, né? Ele nem tá fazendo o tratamento como deveria e já tá tendo resultado. Não teve suplementação, não teve nada disso ainda, né? Então, para você ver, daí tirou os Tang, os refrigerantes, né? Tirou isso. Então, olha que coisa interessante, né? E tá comendo certinho. E ele não, você vê, ele só tá fazendo isso um mês, já emagreceu, não teve dificuldade. Talvez no primeiro, segundo dia que o corpo tem costume, não é que a pessoa fica com fome, ela lembra que o cérebro racional, o cérebro robô tá no automático, sente falta daquela comida, daquela combinação, mas é o cérebro, não é teu estômago, não é que o corpo tá com fraqueza ou tá precisando daquilo, é o automático que pede. 2, 3 dias, uma semana, não pede mais, porque já mudou para outro automático e pronto, aí vai embora. Então é muito interessante isso, sabe? E assim, Fernanda, a gente, tá? A minha filha tá indo agora ficar lá na minha mãe, fazer uma desintoxicação só de líquidos, 7 dias, começar hoje à noite, vai até quinta na hora do almoço, então fica só de líquidos, né? Eu tava até contando pra você, antes da gente começar, o processo que a Natália tá indo, minha filha. Então, assim, a pessoa chega lá, né? Minha mãe abre na quinta noite um chá colonial, cheio de coisa gostosa, um banquete lá, né? Como toda italiana, faz um monte de coisa lá, o pessoal, né, pra entrar no início da desintoxicação come. Depois, no outro dia, já entra nos líquidos. Aí ela encerra na quinta-feira com o almoço, né, natural. E aí a pessoa que tá com o hábito, o cérebro racional dela,
Lembra que é uma quantidade de comida. Só que nesses 7 dias de líquido, o estômago reduz quase a metade. Aí todo mundo, só claro que quem já fez já sabe, né? Mas todo mundo que tá fazendo pela primeira vez, tira o tanto de comida que tiraria normalmente e fica metade no prato porque não consegue. E é só assim, verdura, coisa integral, não tem carne, nada. É uma refeição vegetariana para encerrar. E a pessoa não aguenta comer nem a metade do que ela estava acostumada antes, porque o estômago diminui. Aí você fica pensando no pessoal que vai para bariátrica, né? Comete uma violência, tem gente que morre na cirurgia, porque, né, já aconteceu casos, porque é uma cirurgia, né, agressiva, né? Tem gente que morre na mesa fazendo a bariátrica, não dá para fazer a segunda bariátrica, né? Depois que termina a bariátrica, Fernanda, precisa de 1 mês só de líquido, porque a pessoa, o estômago não aguenta comer sólido. Então, qual que é a prescrição? 1 mês de líquido. Você fica tomando só coisa líquida. Fernanda, em 1 mês de líquido, a pessoa emagrece sem bariátrica. O estômago fica pequenininho sem a bariátrica. E depois mais 1 mês de pastoso, só sopinha pastosa. Quem faz isso consegue emagrecer aí 20 quilos, 25 quilos sem bariátrica. E o estômago fica pequenininho. Gente, eu como pouquinho. Eu só almoço e janto sólido. Tomo suco verde, tomo suco rejuvenescedor, leite de girassol, né? Vitamina de mamão com banana, né? Mas muito que eu como, que eu mastigo, é amêndoa. Não é todo dia. Se eu mastigar fora do almoço e da janta, é amêndoa, né? Tá. Aí eu como o almoço e a janta, pouquinho. Eu tento comer mais, que é o tanto, já não cabe. Que é aquele pouquinho que eu como. Então, e como a minha comida é rica em nutriente, eu não fico sem massa muscular, eu tenho músculo. Eu não sou gorda, mas eu também não sou pele no osso, né? E eu como pouco, e eu tenho força. O meu trabalho aqui de consultório, uns trabalhos de maca, requer força, mesmo porque a gente atende pacientes na maca de 140 quilos. De mais de 100 quilos tem um monte, entende? Então, o que acontece? Quando você tem bastante nutriente, o estômago fica pequenininho. Você tem bastante nutriente, não tem ansiedade de comer. A sogra da Fernanda tá fazendo o nosso tratamento, faz 1 mês e meio, né? Ela comia, ela tá muito obesa, né? E nesse 1 mês, praticamente 1 mês mais assim de dieta e tal, ela perdeu já quantos quilos, Fernanda? 7 quilos, né? E não tem ansiedade de comer, né, Fernanda? Não. É só suquinho também durante o dia e almoço e janta, não é isso? E pouco na janta, né? Uhum. Que ela não tem fome, né? Não. De comer um monte. Ela mesma já fala que ela tá gostando agora dessa nova alimentação. Sim. E ela não sente mais vontade de comer pão, por exemplo. Isso, que ela comia arroz. antes. Isso. Então, ela foi comer arroz na dieta vegetariana, nem achou muito legal, né? No começo ela não tinha gostado do arroz integral, mas agora ela arrumou um jeito de fazer uma cenourinha com e agora ela tá achando legal. Ela ama. Então, gente, tudo é hábito. E ó, o hábito, e é uma pessoa de 80 anos, 70? 75, acho. 75 anos. Então, você vê que já vem de um hábito de uma vida inteira. E quando muda, estranha lá nos primeiros dias, depois vai embora, o estômago diminui, já não quer mais comer um monte, a ansiedade de comer quando a gente nutre e suplementa passa, não tem mais, o corpo não fica pedindo mais um monte de comida. Então, gente, é muito fácil, Fernanda, é muito fácil a pessoa adequar e depois sente tão bem que não quer mais mudar, entendeu? E quando muda, estranha. Quando volta no arroz, feijão e carne, que tem que às vezes viajar, vai na casa de alguém e só tem isso para comer, a pessoa estranha muito, entendeu? É verdade. Isa, tem algum jeito errado de comer o carboidrato separado da proteína em cada refeição? Sim, porque assim, comer não é só simplesmente lá, vou comer carboidrato separado da proteína, né? A gente tem que saber que proteína, que carboidrato. Eu vou emagrecer, então no almoço eu vou comer só carboidrato, que é o indicado, que dá energia. Carboidrato serve para dar energia. Então, se você comer carboidrato à noite, você vai ter energia à noite, o cérebro não vai desligar para dormir. Se não dormir bem, não emagrece, porque não produz os hormônios, descontrole hormonal engorda,
né? Desequilibra o metabolismo. Então, a gente tem que comer carboidrato de dia, proteína, né, à noite antes de escurecer, né? E que não dá também pico insulínico, daí não dá vontade de fome meia-noite, né? Se você comer proteína às 6 horas da tarde, você pode ficar até no outro dia que não vai ter fome de comer, porque não tem pico insulínico, ele não perde mais comida, né? Não dá oco no estômago de fome, né? Então, o que que acontece? Acontece que, só que você tem que saber, né? Qual a proteína que combina com o seu tipo de sangue. Quem é sangue B, por exemplo, não pode comer frango, né? Quem é sangue A não pode ficar comendo muita carne vermelha, tem que ficar mais no peixe e no frango. Então também não adianta falar só vou comer então proteína à noite, só carboidrato. Também não adianta, você não vai emagrecer se você comer arroz branco, né? É só carboidrato, não tem mistura de proteína, mas é um carboidrato refinado. Açúcar refinado, pão refinado, né? Pão que não é integral, né? Arroz que é branco, né, que não é integral. Então, isso vai engordar também, porque o corpo não consegue quebrar gordura de coisa refinada, tá? Aí ele forma gordura localizada no corpo. Então, tem que dividir a proteína do carboidrato, refeição do almoço geralmente de carboidrato, à noite de proteína, mas tem que saber também fazer isso de forma correta. Né, os carboidratos que combinam com o seu tipo de sangue, as proteínas que combinam com o seu tipo de sangue, senão fica errado. Também daí não é produtivo para emagrecer e ficar mais saudável, né, com mais energia e sem toxina, não tem inflamações e tal. E também, tá, a gente tem que entender que quando você come proteína, né, você tem que daí tomar suco verde. Quando a gente vai numa refeição que é pura proteína, durante o dia tem que tomar muita água, né? Tem um método de emagrecer que a gente faz 30 ou 60 dias, Fernanda, só de proteína, tá? Sem zero carboidrato. Aí não come nem arroz integral, tá? É zero carboidrato, é só proteína, tá? Isso ajuda a dar férias pro pâncreas. Enquanto isso, a gente tem que estar nutrindo e equilibrando, desintoxicando e equilibrando a frequência do pâncreas, tá? Que o pâncreas é um órgão importante de a gente regular para você emagrecer e depois não voltar a engordar. Sem a gente trabalhar muito fígado e pâncreas, é impossível emagrecer com saúde e depois manter, mais impossível ainda. Então tem que fazer isso. Então, quando a gente faz dieta só de proteína, que é a dieta low carb, que tá na moda, né? Zero carboidrato, low carb é sem carboidrato. Isso que significa. Então, só proteína. Só que se a pessoa fizer refeições só de proteína, Fernanda, e não tomar suco verde para baixar a acidez que a carne gera, ácido úrico alto, a pessoa começa a ter outros problemas, sabe? Se não tomar bastante água, a proteína excessiva que sobrecarrega o rim. Né? Então, fazer dieta low carb, que às vezes tem gente que faz 30, 60 dias, requer um cuidado especial para esse excesso de proteína ou ácido úrico não ficar parado no organismo. E uma dieta low carb para sangue A é diferente da dieta low carb para o sangue O, para o B, para o AB. Né? Cada um tem que ser condizente com o metabolismo de proteína que consegue digerir sem intoxicar. Entendeu? Então tem as formas de fazer certo e tem as formas de fazer errado. Então não é só simplesmente ir lá e fazer, tem que saber a forma correta de fazer as coisas. Isso, e como que você passa a orientação para os seus pacientes de como eles devem separar o carboidrato da proteína? A gente já na anamnese vai entender qual o tipo de sangue dele, né? Quais as proteínas que pode, qual não pode, quais os carboidratos que pode, qual não pode. E eu passo mesmo uma orientação alimentar, tá? Uhum. De manhã até a noite, com tudo que ele tem que fazer para fazer essas compensações que a gente acabou de falar, tá? A dieta também só de carboidrato emagrece bastante, tá? Uhum. O que engorda é misturar, tá, Fernanda? O que é mais engordante é misturar proteína com carboidrato. É muito engordante, você não tem ideia. E fruta com comida. É muito inchante e fruta com comida. Vamos inventar uma palavra nova para o dicionário. Inchante, engordante, né? É extremamente engordante, é extremamente inchante. Incha, engorda, misturar fruta com comida, proteína com carboidrato. Se você fizer dieta só de carboidrato, você emagrece. Só de carboidratos integrais. Sabe? Então, quem fica naquela nossa dieta preparatória para liberação metabólica,
né, intensa, né? Na hora do intenso fica só de vegetariana, dieta vegetariana, é uma dieta só de carboidrato. Ela emagrece um monte, tá? Se você ficar de dieta só de proteína, também emagrece um monte. Então, o que engorda é a mistura, entende? A combinação errada de alimentos. E para a pessoa separar, então, o carboidrato da proteína, ela tem que levar em consideração o tipo de sangue. Sim. O que mais que você falou? As compensações para fazer a compensação, principalmente na de proteína, né? Por causa do excesso de proteína e ácido úrico que a carne tem. Essas né? compensações é tomar bastante água? Tomar bastante água, o suco verde, né? Às vezes um chá, que o ácido úrico não fica paradinho lá no fígado e no rim, né? Nem na corrente sanguínea, né? Então, aí conforme o paciente, é a orientação que a gente dá. Também conforme o estado de corpo dele, né? Tem pessoas que já têm o ácido úrico alto, tem pessoas que já estão com excesso de proteína no rim, né? Então aí a gente tem que ver que tipo de proteína não vai ferir tanto isso, porque tudo tem o custo-benefício, né? Às vezes a pessoa tá com já um tanto de proteína no rim, só que ela tá muito obesa e se ela não emagrecer não vai ter jeito, então, né, o estado exige, então a gente tem que trabalhar muito esse rim e dar uma dieta só de proteína, com zero carboidrato, ainda mais se a pessoa for diabética, tá? Mas aí a gente tem que fazer todo um trabalho. Então, por isso que um tratamento ele é muito pessoal, sabe, Fernanda? Bem direcionado. Tudo depende, além dos metabolismos, né? Tem que ver o estado de corpo de cada pessoa. Você entendeu? Às vezes, no estado de corpo, o pâncreas está pior, a gente tem que tratar mais ele, às vezes é o fígado, tem que tratar mais ali, o intestino, né, tem que tratar mais ali, às vezes é o emocional, o sistema nervoso, tem que tratar mais lá, às vezes é tudo ao mesmo tempo, tem que tratar tudo ao mesmo tempo, tem pessoa que é só uma coisa ou outra, então o tratamento ele é muito pessoal. Isa, e quem está escutando aqui nossa live, né? Sim. E gostaria de começar a praticar, separar o carboidrato da proteína, sim, mas não veio fazer uma consulta para ser bem direcionada. É sim, possível dar alguma dica para ela começar a fazer isso? Sim, principalmente, né? Então, vamos lá. Se você for né? Você pode alternar entre o peixe, né? O frango e a carne vermelha e ovos, se você for né? Se você for A, por exemplo, é legal no almoço. Então, vamos lá, suco verde de manhã, né? Se for para se alimentar, para comer, então de manhã jejum suco verde. Se for para comer alguma coisa de manhã, então esperar pelo menos 1 hora do suco verde ou de preferência no meio da manhã, para se alimentar de alguma coisa. Aí bastante água, né? Esse é o certo. Na hora do almoço, né? Para quem vai fazer carboidrato separado da proteína, mas não quer abrir mão deles, né? Então, arroz, salada crua, arroz integral, refogados, né? Não misturar fruta, nem suco, nem água com a refeição. É pecado mortal tomar e comer, tá? Não pode. Ou come ou toma, tá? Se tomar leite de girassol, não come pão integral. Se comer pão integral, não toma nada. Ou come ou toma. Essa coisa de tomar café, leite, pão, essa mistura é bombástica, tanto para a saúde quanto para ganhar peso, para localizar gordura. Então, o que acontece? Suco verde de manhã, esperar para comer a partir de 1 hora que tomou o suco verde, bastante água de manhã, aí no almoço, salada, arroz integral, um refogado, né? Pode ser aí com amido, pode ser a mandioca, a batata doce, como, né? E o arroz, né, o abobrinha, o abóbora cabotiá, o chuchu, o refogado de legumes, né? Evitar batata inglesa engorda muito, todos os tipos de sangue, tá? Deixa para uma furadinha de domingo comer batatinha, tá? Ou batata frita, ou batata, né, na maionese, não pode ser no dia a dia. E não pôr carne nessa refeição, nem ovos, nem peixe, nem carne no almoço. Aí, à tarde, muita água, tá? À noite, aí come a salada, a carne ou um omelete, né? A carne conforme o tipo de sangue, né?
E um refogado pode ter. Aí o refogado, Fer, não pode ser de legumes junto com legumes que tem amido lá na janta que vai a carne. Então não pode comer a carne nem com a mandioca, nem com o milho, nem com a batata doce, nem com a batatinha inglesa, tá? Tem que comer a carne com outros tipos de legumes. Pode ser brócolis ou o omelete, né, de legumes. Pode ser cenoura, pode ser abobrinha, tá? Pra mim, eu só uso mesmo a salada crua, tá? A proteína. Eu não gosto nem de refogado, eu não faço. Eu como refogado se eu for comer o arroz integral no almoço. À noite eu nem como refogado, eu só como a proteína mesmo com a salada verde, né? E à noite sempre tomar um chá, de preferência com canela de velho, que vai dar uma desintoxicada no fígado, a cana do brejo, que dá uma desintoxicada no pâncreas, no rim, né? E se quiser colocar uma pitadinha de açafrão nesse chá, que também ajuda o pâncreas, né? É legal. Então, um chá assim já é bem legal para de noite. Isa, por que não pode comer a carne com vegetais que têm amidos? Legumes que têm Porque os amidos? legumes que têm amido, eles não são legumes, eles não estão na lista das verduras, eles estão na lista dos carboidratos. Então, a mandioca, a batata doce e o milho e a batata inglesa, elas são tão carboidrato quanto o pão, arroz. Tudo que tem aguinha branca, que tem amido, é carboidrato, não é do grupo das verduras e dos legumes. Ele é um carboidrato, ele não é um legume. Agora, o chuchu, a cenoura, o brócolis, a couve-flor, o repolho, a couve, tudo é das verduras. A abóbora moranga, a abóbora cabotiá, né? A abobrinha, tudo é dos legumes. Mas também tem que ver as verduras e os legumes que combinam com o tipo de sangue. Aham. Né? Que nem o ó não pode repolho, nem couve-flor, né? Nem berinjela. Berinjela emagrece, mas pro ó não. Pro ó intoxica. Só fala o tipo de carne que cada sangue pode comer, então, que você começou falando Tipo de pro carne, ó e pro A. sim. O sangue ó pode comer a carne vermelha, o frango e o peixe. O A ficar mais no peixe, no frango, deixar a carne vermelha para 1 ou 2 vezes na semana, né? O B pode comer a carne vermelha em pouca quantidade, mas ele combina mais com carne de carneiro. O B não pode comer carne de frango, tá? E o AB, ele pode também pouco carne vermelha, peixe, né? Não pode o frango também, tá? E pode peru, tá? O sangue B pode peru e o AB também, tá? Então, mais ou menos isso, tá? Então, É isso por isso? hoje. Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês que estão nos assistindo, né? E qualquer coisa, pergunta pra gente lá, né? Nas nossas mídias sociais, deixem as suas perguntas. Se vocês tiverem algum tema, né, da área do emagrecimento, né, que vocês queiram também que a gente fale para vocês, alguma dúvida, é só também deixar lá no nosso direct, deixar pra gente lá nas mídias, que a gente vai falar sobre isso para vocês, ok? Hoje é a nossa última live da semana, hoje é quinta-feira, final de semana vem aí, então bom final de semana a todos. Amem, curtem, rezem, sejam felizes e saudáveis com as nossas dicas e mais magros, né? E com mais energia, né? E espero que vocês tenham gostado, fiquem bem. Grande beijo, obrigada, Fernanda. Até segunda-feira, segunda a quinta, às 11 da manhã, estaremos aqui com vocês, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, muito obrigada.